Olá pessoal, bem-vindos a mais um curso que a gente está iniciando, curso de cálculo. Aqui nós vamos usar o livro do James Stewart, nós vamos falar de integrais, então nós vamos começar a partir do capítulo 5. Nesse vídeo nós vamos resolver o exercício de número 1 e já te aviso logo que o vídeo é grande, exatamente porque eu quero ser detalhista e fazer com que todos me entendam. Então, talvez aquele cara que tem um pouco mais de experiência ache o vídeo um pouco maçante, então é exatamente para aquela galera que tem mais dificuldade, beleza? Então qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, qualquer sugestão, eu ficarei muito grato. Na questão 1, ele nos dá um gráfico, tá? Já vou interpretar a questão, nem vou ler. Ele diz o seguinte, que é para a gente considerar a região que vai do x igual até o zero, até aqui, que no caso é x igual a 10. Basicamente, o que é que ele quer? Ele quer que eu faça uma estimativa de qual seja essa área aqui de baixo. Quantas unidades de medidas quadradas eu tenho aqui? Bom, é isso que a gente vai fazer. Mais na frente, no curso de cálculo, a gente vai ter formas para achar o valor exato. Por enquanto, a gente vai fazer aproximações. Como que a gente faz essa aproximação? Por meio de retângulos. E aí, então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos considerar de 0 até 10, e ele quer que a gente esboce alguns retângulos. Quantos retângulos? 5 retângulos. Então, lá na parte teórica do livro, ele vai dizer o seguinte, que a gente coloca retângulos à direita e retângulos à esquerda. Professor, o que é isso? Eu vou te explicar agora, não se preocupe. Bom, então nós vamos, em primeiro lugar, fazer 5 retângulos pela direita. O que é isso? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui nesse gráfico. Veja só, antes de fazer o gráfico, o primeiro cálculo que você tem que fazer é o seguinte, você tem que descobrir qual vai ser a espessura desses retângulos. O enunciado já disse que você tem que fazer 5 retângulos nessa parte de baixo aqui da minha figura. Então, eu preciso me preocupar agora com a espessura desses retângulos. Então, tem essa fórmulazinha aqui que dá para fazer de cabeça, mas para a gente ser formal, a gente vai colocar aqui. Δx é igual a B menos A dividido por M. O que é isso, professor? B é o valor mais da frente do x. No caso, o x vai até o 10. Então, nós temos x igual a 10. Menos o A. O A é o valor inicial do x. Nesse caso, o x está começando no zero. Dividido por N. N é o número de retângulos que o enunciado quer que eu faça. No caso, o enunciado quer que eu faça 5 retângulos, então eu vou dividir por 5. Então, vamos lá. 10 menos 0, 10. 10 dividido por 5, 2. O que isso significa, professor? Que eu tenho que fazer 5 retângulos, cada um deles com 2 unidades de medida de largura. Então, é isso que eu tenho aqui na minha figura, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais bacana. Olha só, eu tenho, então, o primeiro retângulo, então eu começo aqui no 0, eu ando 2 unidades, aí subo até encostar no gráfico. Aí traço uma reta paralela. Aí, para o segundo retângulo, mesma coisa. Ando 2 unidades, subo até tocar no gráfico, puxo uma reta paralela. Eu vou fazer isso 5 vezes. Observe que no último, aqui ele já está topado aqui embaixo. Então, na verdade, eu acabo desenhando a linha aqui rasteira. Porque, na verdade, gente, se eu desse um zoom bem grande nessa figura, por meio de um computador, eu teria ali um espaço, uma áreazinha quase que não dá para enxergar. Mas ela está lá. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. Só que esse retângulo aqui ele é bem achatadinho e por isso quase não dá para enxergar. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar a área dessas 5 figuras aqui. Qual é a forma formal, a maneira formal de fazer isso? Por meio dessa fórmulazinha aqui. R5, o que é o R, gente? R significa right, em inglês, que no caso seria direita. Então, eu vou calcular 5 retângulos pela direita. Professor, por que chama pela direita? Porque o canto superior direito de cada um dos retângulos está encostando no gráfico. Fiz o primeiro retângulo, o canto superior direito está encostado. Nesse caso, mesma coisa. Então, por isso que eu estou fazendo um cálculo pela direita. Que cálculo é esse? Eu vou fazer o cálculo dos 5 retângulos, achando a área desses retângulos. E aí depois eu vou usar o somatório, vou somar a área deles 5. Então, eu acho a área dos 5 individualmente, depois somo tudo. Então, é isso que essa formulazinha feia está dizendo, beleza? Como é que eu acho a área de um retângulo? Eu posso pegar a altura do retângulo dividido pela base do retângulo.
Não é isso que eu estou fazendo aqui, ó. F de xy é o ponto mais alto, então aqui eu tenho a altura do retângulo, dividido por ΔX, que é a largura do meu retângulo. Então vamos lá, o cálculo vai ficar assim. Eu vou pegar o f de x1, que vai ser esse primeiro ponto aqui, nós vamos daqui a pouco ver quem é ele, vezes a largura do retângulo, que é 2. Aí eu vou pegar o segundo ponto e multiplicar pela largura do retângulo, que é 2. E eu vou fazer isso com os 5 pontos. Então vai ser a altura vezes a largura, que no caso é 2. Como todos esses valores estão sendo multiplicados por 2, eu posso usar aquela técnica que a gente aprende no 8º ano, fator comum em evidência. Como todo mundo está sendo multiplicado por 2, eu vou jogar o 2 lá fora e vou abrir um colchete para não ficar fazendo vezes 2 toda hora. Então, é basicamente isso aqui que eu estou fazendo. Bom, então, como todo mundo estava multiplicado por 2, eu coloquei o 2 aqui fora, abri um colchete. Quem é o f de x1? Quem é o primeiro valor de x que eu considero? É esse indivíduo aqui. Aqui, o x está valendo 2. Então, eu vou fazer o quê? Calcular quem é o f de 2. O segundo valor de x, ele já vai estar aqui, no x igual a 4. Então, f de x2 é a mesma coisa que f de 4. Aí, o f de 3 está aqui, que no caso é 6. Então, no caso, f de 3, ou seja, o terceiro valor do x, ele vai ser o f de 6, depois o f de 8 e depois o f de 10. Entendeu o que eu fiz aqui nessa etapa? O 2 estava aparecendo em todos, joguei ele para a esquerda multiplicando. Aí coloco ali um colchete. Aí eu substituí quem for o x1, quem é o x2 e quem é o x3. E agora, professor? Bom, agora eu tenho que fazer as estimativas de quem é cada um desses indivíduos. E aqui está a estimativa. Veja que eu coloquei aproximadamente, gente, porque isso aqui a gente está fazendo no olho. Pode ser que a gente acabe não dando um valor preciso. Então, eu vou dar um zoom aqui. Então, em primeiro lugar, quem é o f de 2? Bom, eu olho aqui para o 2, bem aqui, e aí o 2 está aqui, ó, acima um pouco do 3. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, então aqui no meio eu tenho 3. Então, ele está um pouquinho acima do 2. Que altura é essa? Aproximadamente 3,2. Então, significa que o f de 2 é igual a 3,2. Então, por isso que eu coloquei 3,2 aqui. No caso do f de 4, aí eu vou vir para cá, aqui está o 4. Veja que ele está um pouco abaixo do 2. O 2 está aqui, então ele é aproximadamente 1,8. Por isso que eu coloquei 1,8 aqui. No caso do f de 6, aqui é o f de 6, ele está um pouco abaixo do 1. Então, eu botei que ele dá mais ou menos 0,8. O próximo valor, que seria o f de 8, ele está aqui, ó, abaixo da metade. Então, eu vou colocar 0,2. E no caso do 10, ele está tão embaixo que ele é praticamente desprezível. Então, eu vou dizer que a altura dele aqui, no caso, dá 0. Então, olha só, eu fiz a estimativa de cada um desses valores. Tá? São todos valores aproximados. Então, o que eu vou fazer? Em primeiro lugar, vou resolver dentro do parêntese. Vou somar 3,2 mais 1,8 mais 0,8 mais 0,2 mais 0. Quanto que isso dá? Vai dar 6. Se você somar todos esses valores dentro do parêntese, vai dar 6. Então, vai ficar 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. O que isso significa, professor? Significa que a área dos 5 retângulos juntos é igual a 12 unidades de medida. Bom, está na hora de fazer o mesmo cálculo, desenhando de novo 5 retângulos, só que agora esse cálculo vai ser feito pela esquerda. O que significa fazer o cálculo pela esquerda? Significa que o ponto do meu retângulo que vai encostar no gráfico vai ser o canto superior esquerdo. Antes era o canto superior direito, agora vai ser o canto superior esquerdo. Então, lembra, a gente teria que andar de 2 em 2, não é? Então, a gente anda 2 unidades, aí sobe até a altura de poder encostar aqui no gráfico. Aí anda mais 2 unidades, sobe até chegar aqui na altura do gráfico. Isso vai acontecer com os 5 retângulos. Então, veja só. De novo, nós temos a fórmula. Aqui ficou errado, era para ser aqui do lado, tá? L5 igual, aí vem esse somatório. L por quê? Porque esquerda em inglês é left, né? Então, nós vamos calcular a área dos 5 retângulos pela esquerda.
Aqui dentro a gente coloca f de xi menos 1. Por quê? Bem aqui no 2 a gente chamou de x1. Então, quando a gente vai para o marco inicial, que é o primeiro ponto de contato, a gente vai chamar ele de x0, certinho? Então, veja só como que vai ficar a minha conta. O primeiro ponto é o f de x0, aí multiplica por 2, que é a espessura do retângulo. Aí aqui vem o f de x1, que é aquele mesminho que eu calculei no exemplo anterior. Aí o f de x2, f de x3 e até o f de x4, que no caso é esse aqui. Ó. Então, f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4. Então, veja que todos os retângulos estão com o lado esquerdo tocando no gráfico. Bom, eu tenho que somar a área desses 5 retângulos, certo? Então, em primeiro lugar, nós vamos substituir quem é o x0, quem é o x1, e essa parte aqui ela vai ficar assim. Ó. O 2 está multiplicando todo mundo, igual na anterior, então coloco o 2 em evidência. Fator comum em evidência, isso aqui, 8º ano. Quem é o x0? O x0 é quando o x vale 0, então por isso que colocou o 0 aqui. Quem é o f de x1? O primeiro x, que a gente chama de x1, é quando o x vale 2, e por isso está aqui f de 2. Depois, o x2 é quando o x vale 4, depois quando o x vale 6 e depois quando o x vale 8. De novo, nós vamos fazer estimativas, certo? Então, isso aqui vai dar aproximadamente, porque nós estamos fazendo uma estimativa, 2 vezes. Quem é o f de 0? Bom, o gráfico aqui está topando bem aqui no número 5, cravado. Então, o f de 0 é igual a 5. Bom, o f de 2, perdão, o f de 2 a gente calculou lá no anterior, dá 3,2. Aí depois vem o 1,8, depois vem o 0,8. Todos esses a gente usou no anterior. A novidade é esse carinha aqui, né? Na verdade, ele também não é novidade, a gente usou ele lá, que no caso é o 0,2. Então, aqui eu tenho as alturas dos pontos de contato do retângulo com o gráfico. Mesmo processo, soma os de dentro primeiro, então fica 2 vezes 11. 2 vezes 11 é igual a 22. Então, jogando por cima, a área dessas figuras vai dar 22. Então, é isso. Agora, então, nós já temos o primeiro ponto. Tem que lembrar aqui, ó, nós fizemos o cálculo por baixo, né? Veja que ficou umas áreas sem contemplar. Então, calculando por baixo, a área dá 12. Calculando por cima, né, jogando para cima, a área já vai dar 22. No final do exercício, eu vou comparar essas situações aí, beleza? Bom, vamos fazer agora a letra B. Ele quer que a gente faça a mesma coisa, só que fazendo o cálculo com 10 retângulos e não com apenas 5. Qual é o cálculo? Esse cálculo aqui é para saber qual vai ser a espessura dos meus retângulos. Como eu disse, esse cálculo é muito simples de fazer, mas a gente coloca para seguir a metodologia do livro. Mas é muito fácil. O gráfico não vai de 0 até 10. Se eu vou fazer 10 retângulos, cada retângulo vai ter uma unidade de espessura. Mas, para deixar formal, a espessura do meu retângulo é igual o final, que no caso é 10, vai até o x igual a 10, menos 0, que é o ponto inicial, dividido por 10, porque eu quero 10 retângulos. 10 menos 0, 10. 10 dividido por 10, 1. Ou seja, como a gente já constatou, nós teremos 10 retângulos, cada um com uma unidade de espessura. Então, aqui está a nossa forma. Cálculo pela direita, não é isso? Então, serão 10 retângulos pela direita. E aí nós temos aqui a nossa multiplicaçãozinha que eu já expliquei na letra A. Então, basicamente, olha só, vai ter uma diferencinha da anterior aqui. Nós teremos o f de x1, que é esse cara aqui, certo? Aqui é o x1. Então, aqui em cima vai ser o f de x1. Aqui é o x2. Então, aqui em cima eu vou ter o f de x2. Aí você pode perguntar, professor, cadê aquela multiplicaçãozinha que o senhor tinha feito? Lá no anterior estava multiplicando por 2. E aqui, por que o senhor não colocou multiplicado? Simples, gente. Porque aqui não vale 1. Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Mas se você quisesse ser bem detalhista, você poderia escrever assim no seu caderno. f de x1 vezes 1 mais f de x2 vezes 1, mais f de x3 vezes 1, aí vai até o x10, só que fica comprido pra caramba, né? Mas não é problema nenhum fazer isso aí. Então, continuando. Quem é o x1? O x1 é o limite do primeiro retângulo. O limite do primeiro retângulo é quando o x vale 1.
Depois, quando o x vale 2, 3, 4 até o 10. Então, é f de 1 mais f de 2 mais f de 3 até chegar no f de 10. Agora, de novo, aquela clássica estimativa que a gente vai fazer. São aproximações. No primeiro caso aqui, nós temos cravado no 4. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Veja, no primeiro valor, quando x vale 1, aqui dá certinho. Então, no caso, f de x1 é igual a 4. Está aqui o meu cálculo. Quando o x vale 2, que é nessa parte aqui, veja que ele está um pouquinho acima do 3. Então, ele vai dar 3,2. E aí eu vou fazer essa aproximação 10 vezes. 10 vezes. Vou olhando e colocando. Vou olhando e colocando. Por exemplo, aqui no 5, o 5 está um pouco acima do 1. Então, aqui dá 1,2, 1,3 mais ou menos. Eu acabei colocando aqui 1,3. Então, você vai olhar cada um deles e colocar valores aproximados, certo? E aí? Bom, aí, como não tem mais multiplicação para fazer, o meu único dever é somar essa galera toda aqui. Então, somando todo mundo, eu encontro 14,4. Então, fazendo uma estimativa por baixo, eu encontro 14,4. Bom, esse é o cálculo pela direita. Agora eu vou fazer o cálculo pela esquerda. 10 retângulos, onde o gráfico vai encostar na parte esquerda do retângulo. Então, aqui está a fórmula, left, né? Esquerda. Então, aqui é x menos 1. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Aqui é o x0, que é o ponto inicial, né? Quando o x vale 0. Aqui é o x1, que é o primeiro valor de x, x2, x3, x4 e por aí vai. Então, substituindo, o x0, que é o marco inicial, é quando o x é igual a 0. Então, f de x0 é a mesma coisa que f de 0. Qual é o primeiro valor aqui? Quando o x vale 1. Então, é f de 1, f de 2, até chegar no f de 9. Aí eu vou ter 10 valores. Aí o que eu vou fazer? Fazer de novo estimativas, gente. O primeiro valor é 5, coloco 5 aqui. O segundo valor é 4. Depois a altura aqui é 3,2. Perceba que dá para você sempre aproveitar o que você fez primeiro. A maioria dos valores acabam se repetindo, com exceção do primeiro, que acaba sendo um valor novo. Ou então no último, depende de por onde você vai começar. Então, todas essas alturas aqui estão elencadas aqui, todas as 10. Aí eu vou somar essa galera, eu vou encontrar 19,4. Então, essa é a resolução da questão. Eu fiz com 5 retângulos pela esquerda e pela direita, fiz com 10 retângulos pela esquerda e pela direita. Eu quero apresentar apenas uma conclusão aqui para resumir. Isso aqui está além do que o exercício pede, só para você entender o que foi feito aqui. A ideia é estimar qual é a área daquela figura. Como não dá para achar exatamente qual é a área da figura, eu fiz uma estimativa e eu usei 5 retângulos primeiro. Quando eu usei 5 retângulos, eu vi que a área era alguma coisa entre 12 e 22. Mas tem um espaço grande aí, né? Do 12 por 22, nós temos 10 unidades. Aí eu fui e afunilei o negócio e fiz com 10 retângulos. Aí, com 10 retângulos, eu descobri que a área, na verdade, ela fica entre 14,4 e 19,4. Por que isso aconteceu? Porque quanto mais retângulos eu uso, menorzinhos vão ficando os espaços. Consegue perceber? Olha só, olha o tanto de espaço que estava sobrando aqui quando eu fiz pela esquerda. Olha o tanto de espaço que estava faltando quando eu fiz pela direita. Isso com 5 retângulos. Quando eu vou para 10 retângulos, veja que os espacinhos vão ficando menores. Então, a ideia do cálculo é exatamente essa. Quanto mais retângulos eu fizer, mais eu vou espremer a área. Esse valor aqui aumenta, esse daqui ele diminui, e eu vou chegando cada vez mais próximo até achar um valor muito perto do A. Então, se a questão me pedisse para fazer com 20 retângulos, eu ia achar um valor maior que 14,4 aqui, menor que 19,4 aqui, não é isso? Então, eu ia ficar bem pertinho ali do meu A. Então, é isso aí, gente. Essa é a resolução da primeira questão.